Hoje nós estamos encerrando o nosso jejum, 21 dias para liberar fé, amém? 21 dias para liberar fé, foi algo tremendo, poderoso esses dias. Nós não fizemos aqui a reunião presencial, mas nós participamos online com o pastor Aloísio e foi tremendo. Hoje nós estamos encerrando a campanha, se podemos dizer assim. Mas quero dizer aos irmãos que houve algumas mudanças no decreto. Provavelmente nós vamos alterar o horário do culto para voltarmos com o culto Kids. Amém? Então, nós teremos também algumas mudanças por aí. Aleluia. Outra coisa importante, querido, que eu preciso dizer para você é que hoje eu decidi pregar uma outra mensagem diferente do que está no capítulo 21 do jejum. Por que, pastor? O senhor quer pregar algo? Primeiro, porque eu tenho liberdade de fazer isso. Amém? Mas, segundo, que desde terça-feira passada, desde terça-feira pela manhã, à noite, eu terminei de ler um livro e chegou até mim um outro livro, alguém me emprestou um livro para ler. E eu percebi que de terça-feira, Deus virou uma chave no meu coração. De terça-feira para cá, Deus virou uma chave no meu coração. E na sexta-feira, o pastor Aloísio pregou sobre a linguagem do Espírito, ser a visão e sonho, amém? Se você não ouviu essa palavra, eu te recomendo que veja. E ele pregou essa palavra, e naquela noite, para amanhecer sábado, eu tive um sonho profético, que eu recebia um enorme molho de chaves, enorme, só que era muitas chaves, e diante de mim tinha várias portas, como se fossem gavetas enormes. Só que o interessante é que toda chave que eu pegava, eu abria a porta certa. Eu nunca errei a chave. E eu acordei empolgadíssimo. Falei, aleluia, eu tenho a chave do Senhor na minha mão. Na verdade, tem um molho de chave. E ontem, eu já estava me organizando para dormir. Eu recebi uma palavra de um pastor de outro estado. Que Deus tinha colocado algo no coração dele muito poderoso sobre a minha vida. Isso eu não vou contar para você. E por isso eu creio que essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Eu creio, porque na quarta-feira Deus falou, prega essa palavra. Eu falei, mas não é a palavra do jejum. Ele falou, prega essa palavra. E hoje eu quero falar com você sobre o suprimento de Deus para a tua vida financeira. O suprimento de Deus para a tua vida financeira. Você crê nisso? Agora, deixa eu dizer algo para você. Eu queria começar. Eu terminei um livro e eu quero indicar esse livro para você. É de Robert Tons, O Vinho Novo é Melhor. E ele encerra o livro dizendo algo para sua esposa. Na verdade, a sua esposa, conversando com ele, ela fala algo para ele. Naturalmente, muitos crentes não veem milagres como nós vimos. Observou ela. As igrejas estão cheias de pessoas que vivem de maneira monótona, enfadonha e dificilmente chegam a ver um milagre. Eu gostaria de saber por quê, respondeu Robert Tons. Existe apenas uma resposta para essa pergunta. Não acontecerão grandes coisas enquanto a pessoa não se dispuser a correr o risco com Deus. Ela retrucou, eu acho que o risco pode parecer grande demais para certo tipo de pessoa, comentou ela. Respondeu ele, concordo, mas depois que a pessoa constata que a palavra de Deus é inteiramente digna de confiança, ela já não passa mais a correr risco. Fala para o seu vizinho, se você crê na palavra, você não entra em fria. Por quê, pastor? Porque a mentalidade das pessoas é andar por fé é fria, andar por fé é bobagem, andar por fé é andar em necessidade, andar por fé é passar privações, andar por fé é a coisa mais estúpida a se fazer. Mas existe algo que eu queria ensinar a você antes de nós entrarmos na palavra. Certa vez um senhor, muito bem de situação,
perdeu quase toda a família e ele não tinha ninguém para cuidar dele na velhice. Ele era alguém de muito boa situação. Então ele tomou uma decisão. Eu vou para um lar de idosos. Eu tenho condição de pagar e eu não quero morrer sozinho, eu não quero viver os meus últimos dias sozinho. Então ele foi para esse lar, ele fez uma inscrição e foram buscar ele na casa dele, nesse lar de idosos. Quando pegaram ele estava super entusiasmado, super feliz, super empolgado com aquilo que ele ia viver, né, a parte nova da vida dele. E ele chegou lá no lar, e ele chegou lá naquele lugar super feliz, né, o pessoal veio receber ele. E quando o pessoal estava conduzindo ele para os seus aposentos, para o seu novo quarto, e ele, nossa, eu estou animado com o meu quarto, é maravilhoso, eu estou tão feliz, eu vou ser feliz nesse lugar, eu vou ser muito abençoado, eu vou passar os melhores anos da minha vida. E com essa postura desse senhor, uma das mulheres que estavam conduzindo ao quarto falou: como que o senhor tem certeza que vai ser tudo isso? O senhor nem conhece as nossas instalações direito, o senhor nem sabe como que vai ser o seu quarto, nem sabe como que vai ser organizado, se tem janela, se não tem, se é bonito, se é feio. Ele olhou para ela e falou assim: eu não preciso saber como que está organizado o quarto, eu não preciso saber como o lar em si é organizado. Antes de sair da minha casa, eu já organizei a minha mente para ser feliz. Sabe o que eu quero dizer para você? Toda vez que você vem para o culto, esperando que a palavra te abençoe, você sai daqui sem ser abençoado. Você fica esperando algo acontecer para que isso então toque você. Mas a verdadeira fé é você sair, como o Nérito falou, eu saio de manhã, eu estou indo para o lugar certo na hora certa. Eu sou um filho amado, eu sou abençoado e algo vai ser liberado na minha vida hoje. Chaves espirituais vão ser entregues. Você já organizou a sua mente, o seu coração e o seu espírito para receber de Deus. Você não fica esperando se o louvor vai ser bom, se o pastor vai pegar uma palavra entusiasmada. Você já se organiza, você organizou a sua mente, o seu coração para receber de Deus. E quando você vem para esse lugar, como você pensou, acontece. Como você organizou no seu coração. É a mesma coisa você acordar e começar a declarar: hoje vai ser um dia feliz, eu não vou viver frustrado. Hoje o Senhor vai falar comigo nessa reunião. Deus preparou esse domingo de manhã. O Nérito falou à noite, mas é à noite porque ele fechou os olhos, né, Nérito? Aí estava tudo escuro, aleluia. Mas a gente confunde porque é costume. Mas preste atenção, querido, quando você vem para o culto, quando você levanta de manhã, na segunda-feira, no domingo, já entusiasmado, crendo que Deus vai falar com você, é a mesma coisa se Deus falasse para os anjos: uau, você está vendo? Você está vendo? Olha, ela levantou com dor de cabeça, com cólica, e ela vai lá ouvir a palavra. Olha, ela está andando por fé. Olha como que ela está se colocando à disposição. Olha, ele está cheio de compromissos para essa semana, mas ele levantou cheio de alegria, de entusiasmo, crendo que eu vou falar com ele nessa reunião. Anjos, se movem em favor dele. Anjos, resolvam as coisas para ele essa semana, porque ele se dispôs a se alegrar em mim. Fala para o seu vizinho: organize o seu coração com a palavra de Deus, amém? Então, hoje eu quero falar sobre o suprimento financeiro de maneira sobrenatural. Você quer ouvir? Amém ou não amém? Aleluia. Mas antes eu queria contar um caos. Tinha dois irmãos tomando um tereré, conversando sobre a Bíblia, sobre o culto, sobre o que Deus estava fazendo. E de repente veio um vento e eles olharam e viram 3 notas de R$50 sendo carregada por aquele vento. Aí um olhou para o outro e falou assim: irmão, vamos orar. Aí o irmão falou: por quê? Você está vendo aquelas 50 notas que está sendo carregada pelo vento na nossa frente? O irmão falou: eu estou. Vamos lá buscar. Um falou para ele, falou: não, vamos orar para que Deus mude os ventos e traga até os nossos pés. E os dois fecharam os olhos. E quando os dois fecharam os olhos, eles abriram. As 3 notas tinham sumido. Quando eles olharam para trás, um outro irmão estava contando as notas, erguendo a mão para o céu, dizendo: graças a Deus, Jesus, pela provisão.
Aí o outro perguntou, por que você não levantou junto comigo e fomos lá pegar esses R$150? Ele falou, não, porque eu aprendi que eu tenho que viver no descanso. Então eles saíram enlouquecidos e foram até aquele irmão e falou, irmão, você pegou essas 3 notas? Ele falou, peguei. Nós estávamos orando por ela, esperando que Deus mudasse o vento e trouxesse essas notas até os nossos pés. Você não está vendo? Eles estavam tomando tereré ali, no descanso da graça. O irmão falou, justamente porque eu estou no descanso e na graça eu peguei as notas. Ele falou, como assim? Aí o irmão olhou para ele e falou assim, porque para você descanso é passividade. Para mim, descanso é atividade direcionada. Essa piada foi eu que inventei. Você viu, não viu? Irmão, fala amém pelo menos, irmão. Na verdade não é uma piada, já faz parte da pregação. Mas querido, descanso não é passividade. Descanso é atividade direcionada. E Jesus fala algo aqui, abra sua Bíblia comigo, em João no capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6. Verso 1, nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães. Eu não vou falar sobre aquela multiplicação dos pães que eu falei da outra vez, mas ela também é uma chave espiritual. Mas hoje eu quero falar em algumas verdades, em algumas chaves espirituais um pouco diferentes. João capítulo 6, verso 1 diz, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Diga para o seu vizinho, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Diga mais forte, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, eis aí um rapaz, que não tem nem nome, que a Bíblia não identifica o nome dele, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva, um capim, como fosse um jardim. Assentaram-se, pois, os homens, de número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os demais peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos, cheios de pedaços de pães de cevada, que sobraram dos que haviam comido. Fecha seus olhos. Pai Santo, pedimos hoje a revelação da Tua Palavra. Que essa palavra não seja apenas uma instrução intelectual, mas a palavra é viva, ela é eficaz. E quando nós nos colocamos à disposição da Tua Palavra, somos tocados, transformados, algo acontece em nós. Por isso nós nos dispomos a Te ouvir, a Te obedecer e ser instruído pela Tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Querido, naquela ocasião, Jesus multiplicou pães. Olha para cá. A coisa mais corriqueira que a gente escuta é que parece que Deus não quer o nosso bem. Parece que Deus não quer o nosso progresso. Parece que Deus não quer o nosso avanço. Parece que Deus não quer a nossa prosperidade. Parece que Deus não quer que nós experimentamos de multiplicação. Toda vez que alguém recebe multiplicação, fartura, provisão, parece que todos se levantam para criticar. Mas você tem que concordar com a palavra que todos os milagres que Jesus realizou para melhorar, para transformar a vida da pessoa, nunca para piorar.
Ele não chegou numa pessoa, né? Ele falou assim: olha, você está super saudável, você está super jovem, então eu declaro, fique sem um pé agora. Você ouviu algum milagre assim? Era o contrário. Quem não tinha um pé, Jesus nunca fez isso, mas quem não andava, Jesus colocou a andar, até correr. Aquele que não tinha recursos, Jesus proveu multiplicação abundante. Jesus sempre trouxe mudanças para melhor. Fala para o seu vizinho, a mudança que Deus quer fazer na sua vida é para melhor. Amém? Mas naquele dia, Jesus estava diante de uma demanda de pães. Só que Jesus não multiplica só pães. Jesus multiplica tudo que é necessário para mim e para você. Para aquele dia, era necessário pão e peixe para alimentar a multidão. Mas nós temos necessidades. Então Deus também multiplica os nossos recursos e manda da provisão sobrenatural para que haja suprimento na nossa vida. Amém? Então naquele dia havia necessidade daquele mantimento. Mas hoje Deus quer suprir todas as nossas necessidades. Diga para o seu vizinho, Deus quer suprir a sua necessidade. Diga mais forte, Deus quer suprir a sua necessidade. Lembre de organizar, de ter uma boa visão. Lembre-se de ter uma imagem de alegria, de provisão, de suprimento de Deus já no seu coração. Não de escassez. Não de escassez. Sabe, querido? Agora, pastor, quais são as chaves espirituais então para experimentarmos suprimento sobrenatural de Deus na nossa vida financeira? A primeira chave é: saia do mar e suba o monte. Saia do mar e suba o monte. Querido, todos os acidentes geográficos da Bíblia têm um propósito, têm um porquê. O mar ele tem um significado, os montes têm um significado, as relvas têm um significado. O mar na Bíblia aponta para um mundo caído sem Deus. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 13, a Bíblia diz que a besta vai emergir, ela vai subir do mar. Aponta para que o anticristo vai vir deste mundo caído, ele vai ser produzido, ele vai ser criado por este mundo. Por isso que Jesus não fez milagre à beira do mar, ele sobe ao monte com os seus discípulos, sobe ao monte. Mas você está pensando, pastor, então o segredo é ir no monte orar, levar minhas contas e colocar lá no monte. Quem já foi no monte orar? Levanta a mão. Aqui em Campo Novo não tem monte, né? Só se a gente subir no monte de algodão, um monte de soja. Mas preste atenção, não é uma questão literal. Não é uma questão literal que a Bíblia está nos orientando a fazer. A questão é, quando você está no nível do mar, quando você está no nível do mar, no nível natural do mundo sem Deus, a única coisa que eu e você experimentamos de suprimento é a mesma maneira que o homem natural experimenta. Como que o homem natural experimenta recurso financeiro, provisão, suprimento? Como o Nérito falou, trabalhando. Todo ímpio, todo homem sem Deus, mulher sem Deus, ele trabalha, ganha o dinheiro e paga as suas contas, sim ou não? É normal. Não é só para o crente. É para aquele que é crente, é filho, e para aquele que não é. Mas se nós ficarmos no nível do mar, só olhando para aquilo que o nosso olerite pode nos proporcionar, nós vamos viver na mesma medida e realidade que um homem natural vive. Mas o Senhor está falando assim, ó, eu tenho um monte, eu tenho um nível mais elevado para você subir. Esse nível é o nível do sobrenatural. É no monte que a provisão sobrenatural de Deus se manifesta. É no nível aonde você sai do 2 mais 2, 4, e vai para o 1 mais 1 igual a 20. Porque não encaixa. Não dá para você, naturalmente, olha para cá, no nível do mar, diga comigo, no nível do mar, 5 pães e 2 peixes alimentam uma pessoa. No monte, 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 pessoas. No nível do mar, R$1.000 para você, vai fazer você só pagar o aluguel e comprar, malemar, uma cesta básica. No nível do mar, R$1.000 no monte,
vai fazer você pagar o aluguel, comprar uma roupa nova, comprar um telefone novo. Pastor, como que é isso? Não sei. Você consegue explicar o que aconteceu com esses 5 pães e 2 peixes? Você consegue ter uma fórmula química? Não há. Mas que Deus pega aquilo que é insignificante no nível do mar e transforma em sobrenatural no nível do monte. Pergunta para o seu vizinho, você quer viver no nível do mar ou no nível do monte? Então assim, o que o Senhor está nos desafiando é sair do natural, é sair daquilo que o mundo está vivendo e subir ao monte de Deus, porque é no monte que Deus fala, é no nível acima do que a realidade natural está nos dizendo. Nós estamos ouvindo que o desemprego tem aumentado, nós estamos ouvindo uma escassez está por vir, esse é o nível do mar, mas no monte, aonde existia escassez, houve multiplicação e abundância. Você quer ter abundância, irmão? Eu quero dizer algo para você. Se você não quer ter abundância na sua vida, essa igreja não é o seu lugar. Por quê, pastor? Porque todos que vêm para cá vão prosperar, vão viver de maneira abundante. Você já tem experimentado isso e vai experimentar uma medida ainda maior. Só que, pastor, eu já subi 3 degraus do monte e já experimentei. Às vezes você falou, pastor, eu já estou cansado, eu já sei de tudo isso. Só dessa fala sua, pastor, eu já vivi os meus melhores dias, já estou velho, não creio mais nisso. Só essa fala sua já demonstra que você subiu até a metade do monte. Existe o pico do monte. Existe o lugar mais alto, mais elevado que Deus quer nos conduzir. Deus quer nos conduzir. O Senhor falou comigo, eu quero te conduzir de uma maneira ainda mais elevada. Eu quero levar você para um nível ainda mais alto. Eu quero que você experimente suprimento ainda maior. Eu quero que você experimente um nível ainda mais sobrenatural. Amém ou não amém? Só que, pastor, o que eu devo fazer? Presta atenção, quando Jesus pega os discípulos e sobem ao monte, ele vê a multidão. A Bíblia diz que ele ergueu os olhos e viu a multidão. Só que Jesus não falou, gente, e agora? O que nós vamos fazer? Gente, nós estamos fritos. Olha quanta gente que vai almoçar conosco hoje. E aí, não. Jesus não olhou e Jesus não afirmou a demanda. Jesus, do mesmo jeito que estava, assentado ficou, porque ele sabia o que estava para fazer. Estava para fazer. Pastor, eu estou em uma grande necessidade financeira. Creia, o Senhor sabe o que está para fazer na sua vida. Sabe, mas saia desse nível. Comece a buscar de Deus uma solução sobrenatural. Sobrenatural. Esses dias, o Daniel me mandou uma mensagem, falou, pastor, nós precisamos pagar 2 contas. Eu falei, beleza. Passado alguns minutos, uns 40 minutos, eu recebi um WhatsApp. Pastor, eu preciso do Pix da igreja. Eu falei, eu mando o Pix para você. Mandei o Pix da igreja. E aí ele falou assim, agora eu mando o comprovante. Passado uns 10 minutos, ele mandou o comprovante. Eu olhei e falei, aleluia. Ele não é da nossa igreja. Sempre tem gente trazendo oferta que não é da nossa igreja. Sempre. Eles gostam da nossa igreja, mas não são da nossa igreja. Falei, não tem problema, continue assim. É de uma outra igreja, mas continue contribuindo. E você não contribua lá, contribua aqui, amém, irmão? E aí eu falei para Daniel, aí eu vi e falei, Daniel, olha na conta para ver quanto que tem. Ele não tinha visto. Aí ele mandou para mim, pastor, tem X reais aí na igreja. Eu falei, irmão, você tem certeza que tem esse valor? Ele para provar para mim, mandou um print. E mandou um print. Circulou, tá aí, pastor, valor. Falei, tá bom. Entrei lá na conta, tirei um print e mandei para ele. Falei, qual dos 2 valores você vai crer? No meu ou no seu? Ele falou, no do senhor.
tinha um valor na conta, que ele mandou. Eram os 5 pães e os 2 peixes. Só que no print que eu mandei para ele, tinha 10 vezes mais o valor que ele tinha me mandado. Os cestos já estavam cheios. Pastor, como foi assim? O senhor ficou de jejum? Não, eu estava indo fazer exercício físico e o milagre me encontrou. Por quê, pastor? Porque eu muito bem sei o que Jesus está para fazer. A vida simples da fé faz você experimentar o extraordinário, filho. É só você crer. Ele prometeu suprimento, Ele prometeu cuidar de você, Ele prometeu que nada, nem a altura, nem a profundidade, nada vai separar você do amor dEle. Se não vai separar você do amor dEle, também não vai separar você da folha de pagamento dEle. É muito bom estar na folha de pagamento de Deus. Pastor, Deus me livre, eu prefiro o meu oleritezinho amarelo, amém. Mas eu prefiro estar na folha de pagamento de Deus. Eu prefiro viver isso. Chacoalha seu vizinho e fala assim: em nome de Jesus, você já está subindo para um nível mais elevado do monte de Deus. Deus tem provisão sobrenatural para nós, filho. Deus tem, em nome de Jesus, creia nisso, faz parte do que nós viveremos. Agora a segunda chave é, aqui no verso 4, a Bíblia diz que a Páscoa estava próxima, a festa dos judeus. A Páscoa, filho, significa a redenção, a passagem. Nós só recebemos provisão sobrenatural por causa da redenção, por causa de Cristo, da obra de Cristo, do sangue derramado em nosso favor. A qualificação para ser um filho próspero, abundante, veio pelo sangue, não pelo mérito, não pela força do braço. Então nós, se entendermos o significado da Páscoa, que é passagem, Ele nos tirou, Ele nos removeu, a Bíblia diz isso. Ele nos transportou da miséria para a abundância, da escassez para a fartura, das trevas para o reino da luz. Levanta sua mão para o céu e diga: eu fui transportado. Diga mais forte: eu fui transportado da miséria para a riqueza, da escassez para a abundância, das trevas para a luz. Amém? Pastor, não é você que descobriu o caminho, você foi transportado. Você está na posição certa, no lugar certo, você tem a filiação certa, você é filho de Deus, para receber a provisão sobrenatural. A alegria de Deus é ver você próspero, a alegria de Deus é ver você feliz, a alegria de Deus é ver você abundante, a alegria de Deus é ver você prosperando. Amém ou não amém? A alegria de Deus. Agora, nós precisamos entender que não tem nada a ver conosco. Quando você faz muitas coisas acontecem sim positivamente, né? Quando você age, mas entenda, filho, que você precisa buscar o sobrenatural de Deus na sua vida financeira. Você precisa sair desse nível, você precisa sair dessa medida de mar e subir. E quando você subir, você está subindo confiante que a posição daquele que te traz todo o suprimento é por causa da Páscoa. É por causa da morte do Cordeiro, é por causa do sangue que te lavou e redimiu e te deu uma posição nova de filho. Amém? Olha, querido, nesses dias eu tenho percebido o mover de Deus nessa área. O mover de Deus nessa área. Ontem eu fui, estava orando antes de dormir e o Senhor falou comigo algo. Você está com medo? Feito não, tá. Feito não, tá. Eu falei: Senhor, não estou confiantíssimo no Senhor. Ele falou: você está com medo. Eu falei: estou com medo de quê? O Senhor falou claramente: eu dormi como um bebezinho. Ele falou: você está com medo
que eu sou menor do que os teus pensamentos. Você pensa em coisas grandes e você acha que a minha mão não consegue alcançar. Você acha que a minha mão é do tamanho da tua. Você acha que eu estou limitado ao tamanho dos teus pensamentos. E aí eu fui de novo na palavra que eu recebi do pastor. Eu vou ler essa palavra para você ficar com o coração, não com inveja, cheio de fé. e 25. Estava aqui ouvindo a live e o meu coração transbordou. Grande é a tua riqueza. Não vai ser de milhões, vai ser de bilhões. Não fique com inveja. Está vendo? Esse pastor prega a teologia da prosperidade. Não, eu só sei quem eu sou amado. Eu sei que eu sou filho. Ai pastor, eu não sei de você, eu sei de mim. Você é? Pergunta se você é? Fala para ele, você é? Ele te fez uma pergunta, seja educado. Você é amado, tanto como eu. Eu quero dizer para você, não tem como receber algo e não reverberar na sua vida. Não tem. Essa semana o Paulo me visitou aqui. Não o apóstolo Paulo, o outro. Lá de Sapezal. E ele chegou conversando comigo, nós estávamos tomando um tereré. E logo ele começou a mexer no celular. Eu falei, irmão, nós vamos conversar. Ele falou, pastor, está acontecendo algo incrível. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu estou lá em Sapezal o dia todo, eu estou só em Sapezal agora trabalhando, eu não recebo orçamento, eu não fecho venda. Eu cheguei aqui, sentei com o senhor, fechei 3 orçamentos. Eu falei, tem oferta? Quer do pastor ser interesseiro? Não, muito pelo contrário. Foi ofertar na vida dele para ele ser ainda mais abençoado. Ele falou, pastor, que coisa, pastor, eu estou lá, eu estou ligando, eu estou orando, eu cheguei aqui, eu sentei. Eu falei, é porque nós sentamos aqui num ambiente de descanso e de unção para preservar nossa posição de filhos amados. E quando você se assenta e preserva a tua posição de filho amado, a soberania de Deus te alcança. O suprimento sobrenatural vem. Aleluia. Aleluia. Amém ou não amém? Então, querido, mas pastor, mas como que eu cheguei nessa posição? Eu escalei? Não, Ele te conduziu. Ele te colocou nessa posição. Não ache ruim, irmão. Você não pode achar ruim aquilo que Deus te deu. Preserve, honre, se alegre, desfrute, em nome de Jesus. Amém? Porque você passou da morte para a vida, da pobreza para a riqueza. Terceira chave. O Senhor sempre quer nos ensinar alguma coisa nessas situações. Querido, olha para cá. Não vou me atentar muito nessa chave, mas a questão financeira. Olha para cá, não mexe no seu celular agora, eu queria que você prestasse atenção. A questão financeira é um teste no nosso cotidiano. Por quê, pastor? Cura, vou te dar um exemplo de cura. Enfermidades, elas vêm, às vezes de tempos em tempos, de ataque, uma gripe, alguma coisa. E às vezes, porque é de tempos em tempos, você tem fé para combatê-la, né, e declarar. Mas como a vida financeira é todo dia você tem que comer, tem ou não tem? Todo dia você tem que pagar alguma coisa, todo dia você tem que acertar alguma coisa. Então aquilo serve para nós como um teste diário em relação à confiança em Deus. Mas também serve para o inimigo, para o diabo, usar daquilo para afligir e roubar o descanso do nosso coração. O Senhor falou comigo quarta-feira. O diabo não rouba de ninguém. Eu falei, como isso, Senhor? O diabo não rouba. Eu falei, claro que rouba, ele é ladrão. Ele falou, não, a maneira dele roubar é diferente. E o Senhor me fez lembrar de Adão. Adão não estava com Eva, andando no jardim, o diabo estava atrás da árvore, e quando Adão passou, ele, peguei a autoridade. E saiu correndo. Não, todo roubo do diabo é uma oferta a você. É uma oferta a mim.
Mas existe em mim e você se vamos pagar essa oferta ou não. Ele ofereceu a Adão. Adão pagou com a autoridade que recebeu de Deus. O diabo ele causa situações, ele lança setas para ver se você vai pagar com a sua alegria, com a sua fé, e vai se desmotivar. Tem gente que já levanta desmotivado, porque ao levantar ele abre os olhos e ele começa a ser bombardeado na mente dele. Começa a lembrar das coisas ruins que fez no passado, de tudo que tem para enfrentar na semana, e ele já levanta cansado. O seu cansaço, filho, não é físico, é espiritual. Você tem pago o que o diabo tem te oferecido. Ele tem oferecido você algo e você tem pagado com a sua alegria, com o teu entusiasmo. E por isso que às vezes você vive carrancudo e para baixo, e cansado, e estressado. Mas quando ele te oferecer e oferecer a mim, nós devemos anular essa oferta e permanecer com a alegria, com a unção e com o favor de Deus sobre a nossa vida. Com a paz. Às vezes nós pagamos com paz. Às vezes nós pagamos dando ao diabo o nosso descanso em Deus. Quantas vezes isso ele te oferece? E você pega a paz, o descanso e oferece a ele. Com forma de pagamento. Não faça isso. Então são testes para nós. Sabe, querido? Nós não podemos anular o favor de Deus sobre nós, pensando que o lugar onde Deus vai nos levar é segundo a nossa capacidade natural. É segundo os 5 pães e os 2 peixes que nós temos. Não, o nível que Deus irá nos levar é segundo a sua riqueza em glória. Fala para o seu vizinho, o nível que Deus vai te levar. Não, fala mais forte, fala, o nível que Deus vai te levar. Não é segundo aquilo que é natural na sua vida, mas segundo a riqueza dele. Aonde Deus vai te colocar para pregar, não é segundo a sua capacidade de oratória, é segundo a riqueza dele sobre você. A liderança que Deus vai te dar não é segundo a sua habilidade de gerenciamento, de coordenar a equipe, é segundo a unção e a riqueza dele colocada sobre a tua vida. Amém? Campo Novo verá homens e mulheres de Deus que experimentam e são aprovados nos testes cotidianos, porque sabem quem são em Deus. Pastor, isso é ser arrogante? Não, isso é ser humilde. Concordar com Deus é ser humilde. É você falar o que Deus fala a seu respeito. Amém ou não amém? Sabe, não deixe a avaliação natural te impedir de realizar algo que Deus falou que vai realizar. É um teste. Olha o que ele falou para Filipe. Sabe, querido, existe não é Bíblia, presta atenção, não é Bíblia, mas eu tenho uma Bíblia, que ela tem é uma Bíblia cronológica, ela tem vários comentários bíblicos embaixo, e o comentarista bíblico, não é a Bíblia, disse que muito provavelmente, os discípulos tinham alguma coisa na bolsa, mas eles ficaram com medo de dar e ficar sem. Por isso apontaram outro rapaz. E preste atenção, eu estava lendo isso e eu falei, tem algo de verdade nisso. Por quê? Porque Filipe não era o que ficava com a bolsa, quem ficava com a bolsa era Judas. Então por que Jesus não falou, Judas, vá comprar pão? Você, o tesoureiro, falou para Filipe, porque tem certas coisas que Deus quer nos testar de maneira individual e particular. O teste da vida do outro não é o teste que Deus tem para a minha vida. Sabe, querido, às vezes nós ficamos com medo de entregar só porque temos pouco. A Bíblia nem fala o nome desse rapaz, mas fala e continua falando depois de 2000 anos do acontecimento sobre aquilo que esse rapaz sem nome fez. Pode ser que o seu nome não vá longe, mas o que você faz em Deus vai. As suas respostas em fé em Deus vai muito longe. Podem ser que nem lembre do teu nome, mas podem encontrar, existia um rapaz, existia uma jovem, existia um homem de Deus, que morava em Campo Novo do Parecis, que um dia decidiu dar 5 pães e 2 peixes, para receber a multiplicação e a provisão de Deus.
É só uma questão de você se dispor a entregar. Nós nunca queremos falar de entrega, de subtração, de divisão. Mas, irmão, a lógica e a matemática do reino é, para existir multiplicação, parece que há uma subtração. É igual o Neto falou da semeadura. Você está tirando a semente da onde você pega, da onde você vê, e lança num solo, e enterra, e espera. Pode ser que um pássaro coma, pode ser que não venha chuva, mas pela fé, você decide subtrair, entregar, para crer na colheita. Amém ou não amém? Então, às vezes, algo que você menos quer ouvir em dias de crise, em dias de dificuldade, é sobre entrega, é sobre contribuir, é sobre investimento, mas é nessa hora, quando alguém decide fazer o que a maioria não fez, vai experimentar o que os outros anseiam experimentar. Ele experimenta na prática. Amém? Então, querido, e aí então Jesus fala algo que era para a multidão se assentar. Levanta sua mão para o céu, diga assim: o descanso é a maneira do favor ser multiplicado na minha vida. O Senhor falou: assenta, fica aí, organize. Por quê? Imagina a confusão se todo mundo fosse pegar o pão do jeito que queria. Ia ser uma confusão, e o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele falou: se assenta. Mas olha, interessante, pães na mão do rapaz, pães na mão de Jesus, pães na mão dos discípulos, pães na mão do povo. Todos comem pães da mão do povo. Me dá um pão desse. Esse pão faz 20 dias que está aqui, né, irmão? É de verdade. É de verdade esse pão. Se quiser dar uma mordida depois. Os pães na mão do jovem, do rapaz, passa para Jesus. Jesus passa para os discípulos. Discípulos passam para o povo come, devolvem para os discípulos, e os discípulos devolvem aos cestos. Você percebeu que os discípulos sempre foram o canal? Pergunta para o seu visão: você quer ser suprido? Ou você quer ser um canal de suprimento? Nós temos duas ideias aqui. Ou os discípulos iam comendo junto e entregavam os outros pedaços, ou eles poderiam ter ficado um pouquinho com medo. Será que vai sobrar para nós? Então Jesus falou assim, ó: não fique com medo, eu vou deixar 12 cestos, um para cada um. Judas com certeza vendeu dele e comeu do outro. Pastor, certeza que eu vou entregar o meu pão? Pode ser também que o jovenzinho falou: ei André, o meu não, André. A Bíblia não conta, mas você tem que criar uma imagem da história. Senão o Espírito, você nunca vai ter a essência daquela história em você. Viaje, não em Hollywood, viaje na palavra. Imagina um menininho falando: não, isso aqui é o pão da minha mãe. Não posso entregar. André pega, entrega para Jesus, rapaz. Entregou para Jesus. Mas quando o menino viu o que os simples pães dele fizeram, o que você vai falar com 100 reais que você entrega de dízimo e de oferta? Nossa, o meu 100 reais tem proporcionado milhares e milhares de pessoas se convertendo. Uau! Igrejas sendo plantadas, prédios sendo construídos. É os meus 5 pães e os meus 2 peixes investidos aí. Eu faço parte da história mais incrível da Bíblia. Você faz parte hoje, quando você dá os seus 5 pães e os 2 peixes, de uma igreja, olha como é profético, de 5.000 pessoas. Você está comigo, irmão? Preste atenção. Deus deseja nos dar largueza. Deus deseja nos dar amplitude. Mas não é uma questão que força o nosso braço. É uma questão de nós descansarmos na nossa posição. Mas Jesus faz algo. Ao pegar o pão, Jesus faz o quê? Menino, larga de miséria, esses 5, só isso? Esses 2 peixinhos, esses 2 lambarizinhos, não dá para nada. Foi isso que Jesus falou?
Quando uma provisão vem na sua mão, você fala, vixe, sobra mês no fim do salário? Nossa, só isso? Você pega o seu salário e confronta contra as suas contas. Vixe, esse mês não dá. Não, Jesus pega e fala assim, graças te damos, Senhor. Você pega o seu recurso e dá graças. Você pega o seu recurso e agradece. Por quê? Porque o teste continua. Na crise, na dificuldade, na escassez de pão, de suprimento, nós temos a tendência de reclamar. E por que nós reclamamos? Porque dentro de nós temos a certeza absoluta que merecíamos melhor, merecíamos mais suprimento, mais provisão, e que na verdade Deus está falhando, porque eu sou muito bom, aleluia, glórias ao meu nome. Eu não merecia estar passando por isso, de tantos anos que eu sirvo ao Senhor fielmente. Ah, não, Senhor. Mas quando você abre mão do mérito, quando você abre mão da justiça própria, e você dá graça por aquilo que Deus já está te dando, a multiplicação acontece. Pastor, eu sou grato sim, mas eu posso buscar por coisas maiores? Deve, porque é a promessa de Deus. Mas antes da multiplicação, a gratidão. Diga para o seu vizinho, antes da multiplicação, a gratidão. Amém ou não amém? Então nós precisamos disso. E eu quero encerrar. Eu tinha mais 2 pontos, mas o horário já não permite. Certa vez um homem muito rico estava viajando de trem, ele e a sua esposa, e tinha outras pessoas próximas a ele. E aí um senhor, um cavaleiro, puxou a conversa com ele. Ele falou, o senhor trabalha com o quê? Ele falou, eu fui muito bem sucedido, né, no mercado financeiro, né, e tal. E a mulher dele estava junto. E a mulher dele pegava a água, nossa, essa água está quente. E ela pegava o pão e falava, esse pão está duro. E aquele vagão luxuoso, onde só os ricos viajam, ele falou, foi tal. E a sua esposa? Ele falou assim, ela trabalha ou ela é só dona de casa? Não, minha esposa trabalha. Ele falou, ela trabalha, sendo o senhor tão rico? Sim. Ela é operária numa fábrica. Aí o homem olhou para a mulher e falou, operária numa fábrica? Vestido de maneira tão elegante como essa mulher? Ele falou, exatamente. Ela é das melhores funcionárias que tem na fábrica. O homem achou que era uma piada, José. Aí o homem então, intrigado, perguntou, fábrica do que ela trabalha? De reclamação. De pessimismo. Ela é operária, você sabe de quem que é o patrão dela, né? Toda vez que você e eu reclamamos, nós estamos trabalhando de operários na fábrica, você sabe de quem? Do diabo. Por quê, pastor? O diabo foi o primeiro a reclamar. Ele foi reclamar o lugar. Ele foi reclamar, porque só Deus é Deus. Eu quero esse trono, porque só Ele é Altíssimo, eu quero ser também. Foi o primeiro a reivindicar, foi o primeiro a cair na justiça própria. Sabe, querido, enquanto nós estamos, às vezes, numa crise financeira, o nosso coração precisa se encher de gratidão. Aleluia! As pessoas falam, mas como você pode ser grato em dias assim? Não, eu só tenho 5 pães, você está vendo? Eu tenho 5.000 contas para pagar, eu só tenho R$52, mas eu sei que dos 52, Deus vai gerar multiplicação. O meu Deus é fiel. Ele falou, você é louco? Ele falou, pode pensar o que você quiser. Você me chama de louco, eu me chamo de amado. Porque eu participo da Páscoa. A Páscoa me deu essa posição. Então eu vou receber o suprimento. Eu vou receber o suprimento. Eu vou receber. Deus vai fazer como? Querido, como existe um ditado. Quando Deus dá o cavalo, Deus dá água. Sim ou não? Sim ou não? Diga para o seu vizinho, quando Deus dá o cavalo, dá água. Mas eu te pergunto, cavalo só vive de água? Fala para o seu vizinho, Deus dá o cavalo, Deus dá água, Deus dá o feno, Deus dá a ração, Deus dá a vacina, Deus dá a cela, Deus te ensina a montar, Deus te dá tudo. Amém? Deus nos dá tudo. Então, creia, filho, se o Senhor te chamou para algo,
Confie, Ele vai te dar tudo que é necessário para você cumprir o propósito que Ele mesmo criou para você. Não tenha medo. Seja grato ao Senhor. Não trabalhe na fábrica do inimigo. Simplesmente abra sua boca para declarar ingratidão e louvar ao Senhor. Organize a sua mente, porque há, da parte de Deus, em nossa direção, uma solução sobrenatural. Amém? Fica de pé onde você está. Os irmãos do louvor, se puder subir aqui.